Sejam bem-vindos. O grupo de solidariedade, junto com o Espiritismo com Kardec. A aula de hoje é a vida material e a vida espiritual. E o ponto principal dessa aula também, conheça a si mesmo, né? Então, nós vamos debater esse assunto aqui e vamos falar como nós precisamos conhecer a nós mesmos. Qual é a importância? O que que nós precisamos fazer para que isso aconteça, tá? Então, vamos lá. Então, a vida material, né, e a vida espiritual. Nessa pergunta aqui, pergunta 84, né, Kardec fez aos espíritos, né? Os espíritos constituem um mundo à parte do nosso, quer dizer, fora do nosso, né? Fora daquele que vemos, desse mundo que a gente vê, não existe outro? Respondeu: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Na verdade, o que ele quis dizer aqui, né? Que o mundo dos espíritos não é necessariamente um lugar ou, ou um lugar distante lá no espaço. É uma dimensão ou um plano de existência diferente do nosso. Ele é chamado aí de inteligência incorpórea, por quê? Porque os seus habitantes são os espíritos, né? E eles pensam, eles sentem, e têm a consciência, mas não possuem o corpo físico. Não existe esse mundo. Deixa eu aceitar aqui. Seja bem-vinda, Flávia. Então, existem, na verdade, os dois mundos: o mundo material, este, e o mundo dos espíritos, tá? Então, na visão espírita, os dois mundos, eles sim estão se interagindo constantemente. E isso nós sempre percebemos, desde o começo da humanidade. Sempre se fala de que existe essa interação, né, com os espíritos com a gente aqui. E por que essa necessidade? Por que existe isso, essa interação? É justamente porque o espírito, ele necessita dessa matéria, nosso corpo, né? E também a matéria em si, o planeta e tudo que existe, tá, dentro do planeta, para ele fazer, né, as suas atividades, ou dizer assim, cumprir a sua missão, né? Cumprir a sua tarefa. A tarefa vamos dizer assim, de um aprendizado. Quando a gente vem para esse mundo, nós vamos fazer as nossas provas ou expiações e também vamos aprender com elas, né? Então, por isso que existe essa interação. Mas existe o mundo material e também o mundo espiritual. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte aí? Tranquilo? Então, vamos no próximo. Aqui, essa outra pergunta que fala aqui, né? Qual dos dois mundos, espiritual ou mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O que vocês acham aí? Qual que é o principal? Esse mundo ou o mundo espiritual? Alguém quer chutar aí? Hum, Levando em consideração que nós estamos de passagem, eu acho que o principal é o espiritual, né? vamos ver lá. O mundo espiritual, justamente, que é preexistente e sobrevive a tudo, né? Então, esse mundo espiritual é a base de tudo, né?
E o mundo material, ele é um mundo transitório. Então, por exemplo, o nosso corpo, ele é transitório. Nós encarnamos, nós utilizamos ele por o período que nós necessitamos, e quando o espírito sai, o corpo morre, acabou. Só que o espírito continua. Ele vai para onde? Para o mundo espiritual, né? Então, tudo que é físico, tá? Ele é passageiro, enquanto o espiritual, ele é permanente. Pois o espírito, ele existe mesmo antes da primeira encarnação. Ele foi criado, né? Então, ele já existe. Ele existe, então, antes da vida material. E continua existindo até após a morte do corpo. O espírito, ele continua. Ele vai reencarnar de novo, vai utilizar outro corpo para fazer de novo todo o processo, né, da reencarnação, né? Fazer tudo aquilo que ele veio aqui fazer, seja aqui na Terra ou seja em qualquer outro lugar, né? Então, isso nos mostra a verdadeira essência da vida, né? Que não está no corpo, mas, na verdade, está onde? Está na parte espiritual, né? Então, se está na parte espiritual, nós deveríamos focar mais aonde? Na parte espiritual, não é verdade? Então, vamos para os slides. Nessa pergunta, Kardec faz assim: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Responderam: sim, eles são independentes, como até nós já falamos, né? E não o bastante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. É aquilo que eu falei, né? Eles acabam se interagindo, né? Então, no mundo espiritual, ele é autônomo, completa em si mesmo. Ele não precisaria, na verdade, do mundo material, porque ele foi criado primeiro. Ele não precisa do mundo espiritual para existir. Ele vai precisar para justamente a sua evolução. Por isso que ele precisa reencarnar. O mundo material, na verdade, ele funciona para o espírito como o quê? Como um campo de experiência, um campo de aprendizado, uma manifestação para os espíritos, como, por exemplo, né, a manifestação de auxiliar o homem no seu desenvolvimento moral, também no seu desenvolvimento espiritual, na ciência, tá certo? Então, ele usa esse mundo material para fazer essa evolução. E por isso que há sempre essa interação entre o mundo material e o mundo espiritual. O espírito ele só vai conseguir, vamos dizer assim, desenvolver melhor utilizando o mundo material, através das suas tarefas que ele venha executar aqui, o seu aprendizado. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Aí temos na pergunta 87, né? Kardec pergunta:
Os espíritos ocupam uma região determinada, é delimitada no espaço. O que ele quer dizer assim? Lá no espaço, existe um local específico para os espíritos que estão lá? De repente, vamos dizer assim, como a gente vê muito nas redes sociais e alguns livros de romance, fala que tem um local onde os espíritos ficam, vão ser resgatados, seja do umbral, seja, vamos dizer, do purgatório, coisa desse tipo, aí vai para um hospital, ou tem casa onde eles vão morar, tudo. Existe isso. Nós vamos realmente verificar o que os espíritos farão sobre isso, né? Se existe esse local, realmente. E os espíritos estão por toda parte, onde é que ele fica? Então, nesse local restrito ou está por toda parte? O que vocês acham disso aí? Eles estão em todas as partes, né? Ou como é que está? Qual é o ponto de opinião de vocês? Alguém arrisca? Não? Então, vamos lá. Há os que estão sem cessar ao nosso lado. Então, existe espírito do nosso lado, ali, diariamente. Por que a gente não enxerga esses espíritos, né? Ou observa e atua sobre nós, esses espíritos que estão ali do nosso lado, sem que a gente saiba? Qual é a interferência desses espíritos? Então, aqui, os espíritos, eles estão lá no espaço físico, como nós estamos. A sua natureza é mais sutil. Então, o espaço que eles ocupam é o universo. Eles estão lá, dentro lá do universo, todos estão juntos, mas o universo é infinito, só que alguns podem, em outros lugares, vamos dizer assim, lugares mais evoluídos, do que outros, aqueles que são os espíritos menos evoluídos. Aqueles espíritos que são menos evoluídos, ele tem, vamos dizer assim, um espaço restrito. Eles não podem ir a qualquer lugar. A qualquer lugar só pode ir aqueles espíritos evoluídos. E esses espíritos que estão ao nosso lado? Nós temos espírito ao nosso lado, eles estão presentes nas nossas ações, estão presentes nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas intuição, né? E eles estão por toda parte. E quais são esses espíritos? São aqueles que nós temos afinidade. Então, são bons espíritos? Pode ser, e pode ser espírito atrasado. Qual é a minha evolução espiritual? Quais são os meus pensamentos? Então, nós vamos atrair aqueles espíritos que temos afinidade. Então, por exemplo, quem são meus irmãos? São os espíritos, né, com a mesma finalidade, que estão próximos de mim, a não ser que eu seja um espírito bem mais evoluído, que venha ajudar essa família, por exemplo. Mas a maioria são todos afins. Quem são os meus colegas? São os espíritos com a mesma finalidade. A minha esposa, né? Meus cunhados, meus amigos, são todos aqueles espíritos que têm a mesma finalidade. Aquele que não tem, o que a gente faz? Quando é o contrário dos nossos pensamentos, contrário, às vezes, de muitas das nossas atitudes, nós acabamos excluindo eles, né, da nossa vida, não é verdade? Então, nós vamos lá e afastamos ele. Então, precisamos observar. Por isso que Jesus fala, orar e vigiar os seus pensamentos.
conforme as minhas atitudes são correspondentes a esses espíritos. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma vida tumultuada, desorganizada, tá? E pratica não o mal, e não tem uma vigilância sobre as minhas atitudes, eu vou atrair quem? Todos esses espíritos com essas finalidades. E mesmo quando eu vou desencarnar, chegando lá no mundo espiritual, eu vou estar onde? Junto com esses espíritos, mesmos afins, que têm esses mesmos comportamentos. Por isso que nós temos essa oportunidade aqui na Terra, justamente para trabalhar nessa evolução, para que a gente possa depois, futuramente, reencarnar já, vamos dizer assim, num nível um pouco melhor, né? E assim, isso influi também aonde? Na nossa felicidade. Aí eu não sou feliz aqui. Por quê? Como é que eu me comporto? Quais são as minhas atitudes? O que que eu faço de bom? Quais são as minhas atitudes diariamente? A nossa felicidade está correspondente ao nosso nível de evolução. Quanto mais eu for evoluído, mais feliz eu sou. Então, eu posso ser feliz aqui na Terra? Sim, por que não? Basta eu esteja indo nessa evolução. Mas como? Ah, é só por eu ser mais evoluído? Sim, por quê? Muitas coisas você deixa de, vamos dizer, de, de ter raiva ou egoísta, ser egoísta, e isso vai se transformando essa energia. E os espíritos que estão afim junto com você também vão ter esses pensamentos. E vai te intuir com novos pensamentos, pensamentos corretos, decisões corretas. E assim a gente vai construindo a nossa felicidade. E tudo que nós fazemos aqui, tudo isso fica gravado no nosso espírito. E quando nós reencarnamos, estaremos lá no plano espiritual, na mesma situação que nós estávamos aqui, né? É claro que depois vamos ser instruídos para uma nova encarnação. Tá? Então, vamos lá, o que diz aqui? Ó. São uma força da natureza, são instrumento que Deus serve para execução dos seus desígnios e providências, mas há regiões interditadas aos menos adiantados. Por isso, nem todos vão a toda parte. E aqui, nós vamos falar de um. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que fez um barulho aqui, mas tudo bem, né? Tudo bem até aqui, não? Tranquilo? Nós vamos falar dessa parte que é assim: conhecimento de si mesmo. Nós falamos aqui sobre a evolução, né? Que eu preciso evoluir. Só que antes disso, nós falamos sobre, né, o, o umbral, falamos sobre aí o purgatório, é isso? O céu e o inferno. O que que os espíritos falaram sobre isso? Na pergunta 1012, Kardec fez uma pergunta aos espíritos. Haverá no universo lugares circunscritos para penas e gozos dos espíritos, de acordo com seus méritos? Então ele perguntou: existe esse lugar
Para motivado para essas pessoas. Boa noite, Amanda. Seja bem-vindo. Então, o que que os espíritos responderam? Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura. É com eles que estão por toda parte, não existe nenhum lugar. Então, aquelas literatura romântica que fala que tem um lugar, tem que os espíritos vão para lá, né, e vão gozar dessa tal felicidade, de dizer, eu vou chegar lá. Muita gente pensa, quando eu morrer, eu vou chegar lá, como eu sou uma pessoa boa, vou ser servido, vou ficar num lugar, né, bonito, curtindo a praia, comendo do que é bom, e ali eu vou viver eternamente. Não é essa a verdade, tá certo? Então, é como eles estão por todas as partes, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado especialmente destinado a um ou a outro. Aí ele completa mais ainda. Ó. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme seja mais ou menos adiantado no mundo em que habita. Então, se eu não estou feliz aqui, eu preciso fazer o quê? Parar, pensar, ver o que que está acontecendo. O que é que eu preciso rever, né? Como dizem muitos, fazer a tal mudança interna, né? O que é que eu preciso mudar para que isso venha se transformar? Nós vamos comentar essa transformação praticamente aqui, o conhecimento de si mesmo, tá? Aí na pergunta seguinte, que é a 1012A, ele continua: de acordo com isso, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem imagina, né? Porque já na outra o Espírito falou que não existe isso. Kardec quis a confirmação. Responde os Espíritos. São simples alegorias. Por toda parte há espírito feliz e infeliz. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Então, aquele lá, né? Está todo mundo junto com a mesma afinidade, a mesma vibração. Mas quando são perfeitos, pode reunir-se aonde quiser. Aí ele põe uma observação. A localização absoluta das regiões de penas e recompensa só existe na imaginação do homem. Provém de sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita incapaz de compreender. Então, toda essa criação que a igreja às vezes nos fala, algumas religiões falam, não, se você vai para o inferno, você vai ou vai para o céu, isso não existe. Tá bom, não existe inferno, não tem inferno, então estou tranquilo. E tudo aquilo que eu fiz de maldade, e, e hoje eu tenho essa consciência dos meus erros, como é que isso vai interferir? Como é que eu vou conseguir resolver isso? Aí a pergunta seguinte é a 1013, que Kardec pergunta assim, ó, o que se deve entender do purgatório? Tá? Responde os espíritos.
dores físicas e morais. O tempo da expiação. Opa, tempo da expiação. Então, o purgatório, na verdade, é como é o tempo de expiação que estou vivendo aqui na Terra. É o tempo dessa encarnação e de outras. Aí, continuando. É quase sempre na Terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus os faz expiar as vossas faltas. Então, na verdade, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje seria, entre aspas, o purgatório. Aquilo que nós precisamos redimir dos nossos erros. Ah, agora eu tenho consciência dos meus erros, e agora? O que que eu faço? Tudo bem. O que você precisa fazer? Você tem a consciência? Ótimo. Isso quer dizer que daqui para frente eu não vou fazer mais. Ah, mas eu machuquei alguém e até hoje a pessoa está zangada comigo, coisa desse tipo. Ótimo. Pedir perdão. Por que não? Ó, eu errei. O que eu posso fazer para corrigir esse danos que eu te fiz? Me perdoe. Pode ser que a pessoa perdoe de imediato, mas ou não. Mas pelo menos você abriu essa porta. Você tem no seu consciente, na sua alma, já que você já está melhorando. Que você não está dando uma continuidade ainda nesse mundo de expiação e de prova. Você já começou a se conhecer internamente. Né? Aí continua. O que o homem chama de purgatório é igualmente uma alegoria, pela qual se deve entender não um local determinado. Mais uma vez, não existe purgatório. O que existe são, na verdade, a nossa consciência daquilo que nós fizemos, daquilo que nós precisamos melhorar, né? E aquilo que nós precisamos resgatar para corrigir. Continuando, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados. A partir do momento que eu tive conhecimento de tudo isso, comecei a mudar, comecei a colocar em prática coisas do amor, a caridade, o perdão, eliminei o egoísmo, estou eliminando a vaidade. Está fazendo o quê? Estamos evoluindo, né? Continuando, operando-se essa purificação por meio de diversas encarnações, que essa é um grande presente que Deus nos deu, essa oportunidade de corrigir tudo isso, né? E é a reencarnação. O purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, na verdade, né, o purgatório que se diz é tudo isso que nós vivemos aqui. É tudo aquilo que nós estamos vivendo. É aquilo que a gente precisa cuidar, mudar, viver todos juntos, né? Auxiliando um ao outro, colocando o amor entre todos, e assim nós vamos evoluindo, tá certo? Agora, para completar esse pensamento, tem aqui na questão 919, que fala assim, conhecimento de si mesmo, né? Ele fala assim, qual é o meio prático
mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Responde os espíritos. O sábio da antiguidade vos disse: conheceis a ti mesmo. Tá, mas tudo bem. O que seria conhecer a ti mesmo? Vamos, deixa eu só mudar esse slide aqui para dar continuidade no pensamento. Ó, seria aqui, ó. Que tal nós nos interrogar sobre o que fizemos de melhor no dia? Isso é um começo, né? Então, conhecer significa olhar por dentro de nós com sinceridade, reconhecer a qualidade, mas também reconhecer as nossas imperfeições. Só conseguimos corrigir a partir do momento que nós identificamos aquilo que nós precisamos corrigir, né? Por exemplo, eu vou me identificar que ainda eu preciso trabalhar no meu orgulho, que eu preciso trabalhar no meu egoísmo, que eu preciso trabalhar na minha parte, meu impulso, né? Eu sou impulsivo, tenho um impulso, eu tomo decisões assim sem pensar. É um ponto que eu preciso trabalhar. Então, o autoconhecimento, ele nos ajuda a controlar esses impulsos. E quando eu consigo controlar melhor esses impulsos, eu também começo a melhorar as minhas ações. Eu controlo as minhas ações. Eu vou saber escolher melhor as minhas ações no meu dia a dia. Veja que até aí eu estou começando o quê? Me conhecer, né? O que eu preciso fazer no meu dia a dia. Hoje, nós fazemos isso? Essa mudança? Esse, temos um tempo para fazer isso? É difícil. Pelos sistemas que é colocado para nós trabalhamos, por exemplo, o dia inteiro, chegamos cansados. Às vezes, temos até conhecimento do que aconteceu no dia. Só que não paramos para pensar nem refletir, né? Não paramos para examinar as nossas atitudes, não paramos para examinar as nossas intenções. Aquilo que eu fiz, qual o tipo de intenção que eu fiz, né? Perguntar, por exemplo, por que eu fiz isso? Foi por orgulho? Foi por vaidade? Ou foi por egoísmo? Assumir, às vezes, podemos dizer assim, né? Até mesmo a responsabilidade pelos próprios erros, porque eu faço um erro, mas eu não me avalio pelo meu erro. Às vezes eu fico segurando aquela ideia como verdade, né? Só para não ter que me condenar a mim mesmo, ou só para não ter que fazer esse análise sobre essa atitude minha, né? Então, nós precisamos trabalhar pouco a pouco nessa transformação interior. Então, tudo que eu fiz, vamos dizer, exemplo, para trás, de errado, coisa desse tipo, ou até mesmo de coisas boas, eu preciso refletir isso diariamente. Mas o que já passou, tudo bem. Vamos trabalhar a partir de agora, fazendo essa interrogação dia a dia. Nós precisamos desse tempo. E qual é o momento? Qual o horário? Não, o momento que eu preciso ficar a só.
Às vezes, nós fazemos isso quando vamos dormir. Só que aí, o que que acontece? Acabamos, às vezes, por cansaço, adormecendo, não chegando a uma conclusão, né? Por causa do cansaço, e não chegamos a nenhuma conclusão, e assim vai passando, entrando o dia e outro, e vai se passando o tempo. Deixa eu só puxar só um pouquinho aqui, que o meu computador está. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Tudo bem por aqui até aí? Então vamos lá. Essa maneira da gente viver, esse mundo corrido, né? A gente não organiza os fatos. Nós vivemos numa consciência padrão. Né? O que seria essa consciência padrão? Nós somos induzidos a pensar, né, da mesma forma. Às vezes somos obrigados a ter a mesma opinião, e principalmente quando a gente se envolve muito nas redes sociais, acabamos sendo induzidos, né, a um pensamento, acabamos sendo induzidos a atitude, e não paramos para pensar assim: com essas atitudes, será que eu não faltei com algum dever, com alguém, ou talvez até comigo mesmo? Será que eu não causei danos a alguém? Eu agi com uma intenção correta? Qual foi a minha intenção? Porque às vezes nós formulamos algumas atitudes com a intenção lá na frente, a intenção de levar vantagem, ou a intenção de fazer mal a alguém, colocar alguém em desespero, ou, ou deixar aquela pessoa numa certa dificuldade, né? Eu estou tomando, a minha intenção foi correta, porque conforme a minha ação e a minha intenção, é o valor da minha moral. Se a minha intenção é incorreta de prejudicar alguém, qual vai ser o valor da minha moral? Então, as ações e a intenção vai formar a minha moral. E isso nós temos que estar atento, porque isso qualquer pessoa vai perceber. Qualquer pessoa vai dizer assim, ó, pode, não, pode confiar nessa pessoa que ela é uma pessoa de. Ou então alguém vai dizer assim, não confie nessa pessoa. Porque vai ser através das ações e das intenções que a gente vai mostrar né, o nosso espelho para a pessoa. Né? E por isso que a gente tem que estar sempre analisando no nosso dia a dia. O que que nós estamos fazendo? Alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Então, para que isso aconteça, né, no nosso dia a dia, nós precisamos, vamos dizer assim, arrancar, né, aquelas ervas daninhas na nossa vida, aquelas pequenas coisas que estão ali na nossa vida, que está atrapalhando não só a nós mesmos, também os outros. E às vezes a gente falava assim, não, mas isso aqui é coisa pequenininha, isso não vai interferir. Vai sim. E vai acumulando que chega um momento que isso vai estourar. Então, eu tenho que observar no meu dia a dia o que que ainda está prejudicando a mim e a outra pessoa.
A minha ação, conforme a minha ação, ela vai me trazer um dado, né? Qual foi esse resultado dessa minha ação? Foi boa? Não? Ah, eu prejudiquei alguém. Opa, se eu prejudiquei, eu preciso corrigir. Olha o nosso purgatório aí. As minhas ações são, dependendo das minhas ações, é o meu purgatório, vamos dizer, entre aspas, né? É o que eu estou passando agora aqui. É, é a minha reflexão. Então, eu vou refletir. Estou sendo justo comigo, com as outras pessoas? Estou sendo justo no meu trabalho? Estou sendo justo, por exemplo, com o meu patrão? Por que não? Estou sendo justo com tudo aquilo que eu faço, com o meu companheiro, com o meu amigo, né? Então, são ações que eu preciso fazer, seja pequena, mas eu preciso fazer no dia a dia. Isso é conhecer a si mesmo. Que a partir do momento que eu faço essa análise interna, né, eu estou fazendo a análise da onde? Da minha atitude, né? A minha alma. Eu vou cobrar, vamos dizer, a minha, o caminho certo. Pô, eu tenho tudo consciência. A partir do momento que eu tenho consciência de tudo isso, eu vou me cobrar mais ainda, porque, pô, eu tenho conhecimento, por que eu estou fazendo ainda errado? É a mesma atitude. Como exemplo, a gente tem a carteira de motorista, nós temos que conhecer a placa, né, o sinal de trânsito, tudo, né, as placas, as leis, e às vezes a gente faz algo errado, depois, puxa, não deveria ter feito isso. Olha como a gente tem essa consciência. É assim também no nosso dia a dia. Por isso que fala, né, que nós precisamos reservar um minuto do nosso tempo, né, para a gente fazer essa reflexão, a gente conhecer a nós mesmos, como eu preciso, quanto ainda eu preciso melhorar. E melhorar não é só eu fazer o papelzinho de bom, não é com aquela intenção que eu acabei de falar, né? Ah, qual é a intenção? Só para mostrar para o outro que eu sou bonzinho? Isso não vai durar muito tempo, porque seja qualquer um momento de desafio, eu vou colocar minha realidade lá de novo. Vou mostrar que eu não mudei nada ainda, que eu não fiz aquela reforma ainda interna. Ah, mas eu ainda não consigo. Não pode virar a chave assim de um dia para o outro. É verdade. Se você fizer isso, a gente fica louco. Mas aquilo que você virou, a chavinha, eu não posso ficar voltando. Que é aí, não é, é coisas contínuas, né? Quando é que o nosso corpo, ele sente a transformação, vamos levar na área de atividade física? Quando eu faço a minha atividade física todos os dias, uma continuidade. Se eu fizer um dia e deixar uma semana, depois ir lá fazer outra vez, não vai surgir efeito. Só vai surgir efeito contínuo. É isso que nós precisamos estar ali presente. Então, a gente tem, né, falhas ainda muito profundas em nós. Por quê? Porque nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Então, nós temos três erros que a gente precisa estar atento. Por exemplo, a cegueira moral ou parcial.
Então, o que é isso aí? As minhas falhas passam despercebida. Ou então, eu vejo, mas faz de conta que não. É eu mesmo, então, ninguém falou nada, vamos deixar. Então, esse hábito de dizer assim, eu só vou mudar se alguém colocar o dedo, né, um dedo na gente, não, eu tenho que mudar a partir do momento que eu percebi que tem algo errado. A distorção, outro item, a distorção do ego. Porque o orgulho vira dignidade. Então, eu sou orgulhoso, eu não quero dizer assim, não, eu errei, me desculpe. Não, eu não errei. Você compreendeu errado. E aí fica. Então, eu não aceito. Tá? Outra situação é justamente a principal, que é essa falta, né, de exame da consciência. A pessoa vive sem auditar as suas ações. Nesse mundo corrido, a gente não para nada. Como, por exemplo, nós paramos um momento para dizer assim, a minha vida agora, como está? Vamos pegar um tema, não precisa ser um turno, vai. A minha vida de casal, como está? Pô, a minha vida de solteiro, como está? A minha vida hoje no meu trabalho, como está? A minha vida em relação junto com meus irmãos, com meus pais, como estão? Eu posso analisar cada item desse. E aí, eu ir trabalhando. Resolvi um, passo para outro. Resolvi o outro, vou, vou resolvendo. Vai chegar um momento que só vai ter coisas pequenas. Ah, eu vou resolver primeiro as pequenas? Não. Vai primeiro pelas maiores. Resolve. Porque quando você chegar nas menores, você já vai estar muito mais tranquilo, né? Então, o problema não é a falta da capacidade moral, mas é a falta de observação disciplinar, né? Nós precisamos criar essa disciplina. Tudo isso, pessoal, quem fala, nos fala, não é o Francisco aqui. Isso são formações espirituais, daquilo que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia. Alguma pergunta? Ninguém? Tudo bem aqui? Compreendendo? Igor, beleza? Tudo bem, Francisco. Estou compreendido. Estou compreendendo. Tá beleza? Viviane? Natália? Amanda? Amanda não fala, né, maninha? Mas deve estar tudo bem, legal. Então, o que nós precisamos, então, na verdade, é buscar um método para resolver esse problema estrutural da nossa consciência humana, né? Que seria termos, então, um ritual diário, que é fazer essa autoanálise todo dia, um critério de julgamento. Eu também não posso ser muito rigoroso comigo. Por quê? Porque nós ainda estamos em aprendizado. O planeta que nós estamos vivendo, ele também ele não oferece tudo, mas aquilo que ele me oferece, eu preciso aproveitar, tá certo? Então, se eu aproveitar tudo aquilo que o planeta me ofereceu, eu trabalhei, eu melhorei,
com certeza, a minha próxima reencarnação vai ser em outro local, desculpa, em que eu precise mudar outras coisas. Não vai ser necessário retornar aqui de novo, né? E aí eu tenho que ter um mecanismo aí, vamos dizer assim, de anti-ilusão, né? E um processo de evolução contínua. Então, se eu conheci todos os meus erros, meus deveres, e estou ali trabalhando, mas sou reincidente em algumas coisas, opa, por que isso está acontecendo? Aí eu preciso trabalhar com mais detalhe em cima disso. Por que ainda? É aí quando a gente é surpreendido, por exemplo, a gente vê algumas informações no noticiário de alguém que fez isso ou aquilo, e a gente condena a pessoa, não, tem que fazer isso mesmo, tal, pá, pá, pá. Ou então, fala, nossa, isso não deveria ser feito, tal, por quê? Eu estou no momento de tranquilidade, mas só que a hora que eu for colocado à prova, eu vou agir do mesmo jeito, vou condenar ou fazer igual. Por que acontece isso? Porque eu não fiz eu não tenho esse conhecimento, né, de mim mesmo. Como nós falamos lá atrás, se eu tenho já esse conhecimento, opa, eu tenho conhecimento porque eu estou fazendo de novo e vou tomar as decisões corretas. Eu vou ter mais tempo de quê? Antes de fazer algo, eu vou parar e vou pensar: isso é correto? Vou prejudicar alguém? Vou prejudicar a mim mesmo? Vou levar vantagem? Qual é a minha intenção, né, em cima de tudo isso? E eu posso afirmar para vocês que todas essas decisões diárias que a gente fizer e tomando essas decisões corretas, nós vamos chegar lá naquela pergunta, né, que fala que o espírito é feliz, né, conforme ele vai evoluindo. E isso você vai perceber claramente. Por quê? Não vai ser qualquer coisa que vai te magoar mais. Não vai ser a opinião de alguém que vai te magoar, um ponto de vista. Ou alguém te falar algo que você fala, nossa, não devia, eu não sou isso. Porque você conhece você mesmo. Você fala, eu me conheço, eu não sou assim. Então você não vai ficar infeliz. Simplesmente você vai saber compreender. Poxa, essa pessoa deve estar passando por algum momento difícil para ela estar agindo desse jeito. Olha a energia que eu vou ter e olha a energia que vai ter essa pessoa. Agora, se eu agir conforme ela, eu não estou tendo afinidade, eu não vou estar no mesmo ambiente dela, não só aqui, como também lá no mundo espiritual. Perceberam a importância? Por isso que Jesus sempre falou, orai e vigiai os pensamentos. É justamente isso. Né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu me conheço, me amar, então eu abri um canal, abri uma grande oportunidade de fazer isso também com quem? Com o próximo. Porque quando eu não consigo fazer isso, porque ainda estou vivendo em coisas que me magoam e também eu vou magoar alguém, vou ferir alguém. Essa
é o processo da evolução contínua que a gente tem que fazer, né? Então, essa é a necessidade da gente ter esse tempo para refletir, né, diariamente. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, vamos seguir aqui no slide. Então, ó, como eu iria encarar se de repente fosse para o mundo espiritual? Medo ou alegria? E aí, ô Maurício, se fosse hoje para o mundo espiritual, medo ou alegria? Eu acho que, de certa forma, eu iria com um pouco de medo, né? Porque, assim, apesar da gente conhecer, né, a gente acaba esquecendo, né, como é que é, né? Não. É. E você, Igor? Ah, eu acho que medo também. Medo do desconhecido, né? Medo de. O que seria desconhecido para você? Vamos dizer assim. Ah, para onde vou? Quem vai estar lá? O que vou deixar para trás? Então, Acho, que- ah, acho que é essas coisas que me faz pensar. sabe uma coisa que muita gente fala? Por exemplo, fala assim, dependendo de quem eu vou encontrar lá, né? Então, aquelas pessoas que eu fiz algo né, que prejudiquei ou coisa desse tipo, eu vou encontrar lá em cima, vamos dizer, exemplo, né? E as pessoas temem muito isso, né? Entendeu? E os espíritos que estão do nosso lado diariamente ali? Ele não poderia estar, vamos supor, eu magoei alguém muito tempo, ele não pode estar ali do meu lado e sem eu perceber, conforme falaram, que tem espírito do nosso lado? Pode, né? Com certeza. Ele está ali e ele pode estar induzindo a gente a o quê? A muitos erros. Você entendeu a importância? E você, Entendi. Natália? Se, Vai, se fosse pelo lado de encontrar as pessoas que a gente ama, eu ia muito feliz. Se não, eu ia muito com muito medo. tá. E você, Vivi? Fala pelo chat. Como é que é? Os dois, medos e alegria. Tá. Amanda, você consegue mandar, escrever alguma coisa? Então, é por isso que, Amanda, medo também. Obrigado, Amandinha. Então, esse medo, em parte, é assim, né? Vamos dizer. Nos foi colocado tanto medo de dizer assim, ó, tudo que você fez, você vai para o inferno, né? Quando você vai queimar eternamente, jamais você vai sair de lá. Então, quer dizer que Deus criou o filho dele a condenar a um local que jamais ele pode sair dali. Vocês viram que lá, né, os espíritos responderam que não existe o inferno. Então, não existe esse lugar. É por isso que a gente tem tanto medo. Então, hoje, já precisamos ter essa consciência. Opa, para o inferno eu não vou. Então, eu não vou ficar ali jamais eternamente. Não é verdade? Aí eu vou para o céu? Também não sou tão bonzinho assim. O que é o céu? O céu para nós é um lugar que a gente vai chegar lá, igual que eu falei, de ficar numa boa? Não, porque os espíritos, onde eles estiver, eles estão trabalhando. Seja aqui, seja no plano espiritual. Ninguém fica ocioso. O trabalho é contínuo, porque o trabalho faz a gente evoluir. Não é verdade? Aí, então eu ainda tenho medo, porque também eu vou ficar no purgatório.
E umbral. Então, umbral, que seria o lugar de castigo, né? Vamos dizer assim, também não existe. A palavra, como diz aqui o Espírito umbral, a palavra umbral, na verdade, é essa pedra que faz essa divisa entre um ambiente e outro, que tem na porta, né? Então, esse umbral não existe, é tudo a nossa consciência. É a consciência do espírito quando ele está desencarnado. Por exemplo, se eu tenho apego ao material e eu desencarnei, tem relato de que espírito continua ao lado desse material. Ele está desencarnado, mas ele continua ali. Como dizer assim, não, esse é meu, ninguém pode pegar, é meu, por exemplo. Então, se eu estou com minha consciência atormentada por causa dos meus erros, eu vou ficar sofrendo por isso? Sim, pode até ser, mas eu tenho que ter a consciência de quando aconteceu isso, às vezes eu ainda não estava preparado para compreender. Isso que é importante a gente ter na nossa mente. Então, às vezes nós fazemos erro porque não temos conhecimento ainda. Agora, você imagina, até o tempo de hoje, né, o homem de hoje, os homens traz no início, né? Eu te dou já a palavra, Marisa. Então, imagina os homens do começo, os erros que eles faziam, que hoje nós não fazemos mais. Porque nós já temos esse conhecimento. Pode falar, Marisa. É que às vezes, assim, na hora que o senhor falou essa pergunta, eu fiquei pensando agora, essa questão de a gente ter esse apego, né, assim, esse apego material, né, e até assim, esse desconhecimento também da parte espiritual, assim, que nem, por exemplo, assim, eu faço atendimento, né, e no caso, tem uma pessoa, né, que, assim, a menina, né, é deficiente intelectual, né, e ela tem a mãe dela, que, assim, é a única cuidadora, né, e ela vai ter que fazer uma cirurgia no coração, né, então, assim, é uma cirurgia de alto risco, né, e ela estava comentando essa questão, poxa, como é difícil isso, né, porque, assim, eu estou numa situação que, de repente, eu posso não voltar mais, e, ao mesmo tempo, quem vai cuidar da minha filha, né? E, assim, se a gente vê por esse lado material, ela está vendo pelo amor, né, e a preocupação. Mas tem a sabedoria divina aí no meio, né? Tem a sabedoria divina. Quando também tem aquele caso assim, quando os pais ou os parentes são ausentes, quem são responsáveis por essas pessoas? Mesmo, por exemplo, responsável pelos idosos. É o Estado, é o governo, a União, são responsáveis, entendeu? Então, por isso, a importância de ter algumas leis para proteger essas pessoas, né? Na ausência de um, tem outro. Tem a quem eles podem ser socorridos, não é verdade? É a mesma coisa, mas existe essa preocupação por causa do amor, né? Da dedicação, não é verdade? Agora, olha uma coisa que acabou me chamando a atenção agora. Nós falamos dos valores materiais. O que nós mais dedicamos nessa vida? No valor material ou espiritual? Material, né? Olha só o que nós fazemos. A gente se dedica nessa vida para pensando o momento lá na velhice, para ter um sossego na velhice, por exemplo, para estar mais tranquilo na velhice. E esquecemos de trabalhar principalmente aonde? Na parte espiritual, que é eterna, conforme a pergunta 84 lá.
A parte espiritual é a parte eterna. Então, nós precisamos se dedicar mais nessa parte espiritual, que ela é eterna. Porque tudo que, como falou lá, tudo que é físico vai ficar, né? Vai ficar aqui. Por exemplo, ter toda uma fortuna, eu deixo, vai ficar aqui, não vou conseguir levar nada. Eu vou levar aquilo que eu fiz com essa fortuna. Eu proporcionei condições para as pessoas, né? Eu dei possibilidade, como minha fortuna, exemplo, de uma pessoa ter conhecimento, condição de uma pessoa trabalhar para ela poder se alimentar, se desenvolver intelectualmente. Eu, com meus recursos, eu auxiliei a ciência para trazer uma cura, por exemplo, ou se eu fui guardando riqueza? Porque é necessária a riqueza, né? Tem que ter. Todo o material que existe aqui, ele é necessário. Só que nós só damos apego a ele, né? Esquecemos essa parte espiritual. Então, nós precisamos trabalhar né, nesse outro lado, espiritual, que é o eterno. Certo? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. E aí, Flávia, como é que você vai chegar lá do outro lado? Medo ou alegria? Oi, boa noite a todos. Eu não sei, Francisco. Não sei se dá essa resposta agora. Eu acho que eu não tenho medo, não. Não? Então, tá bom. Não. Então, o importante é a gente refletir. Você vê, eu conhecendo a si mesmo, eu começo a tirar os medos da minha vida, né? Esses medos que foram colocados. Eu começo a entender melhor o sentido da vida. Tá certo? Então, vamos continuar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Olha, o cara olhou lá no espelho e o espelho cobrou ele. Tá, você me olha aqui, mas até aí, você não faz nada? E aí, o que adianta você ficar olhando para mim aqui todo dia? Não é verdade? Quando eu começo na foto de baixo, aqui, ó, quando eu me conheço a mim mesmo, eu começo a me amar mais. Tem gente que não se suporta. E aí, será que ela conhece a si mesma? Então, eu começo a me amar mais. Eu começo a aceitar como eu sou. Eu vou trabalhar naquilo que eu sou. Ah, eu sou forte nisso. Tá? Cada um é forte numa coisa. Eu não preciso ser igual ao outro. Não. Ah, eu sou melhor nisso. Beleza. Só que eu também sou melhor nisso. E aí? Certo? Cada um é bom numa coisa. Então, eu preciso trabalhar nesse lado. Eu preciso valorizar esse lado meu. Procurar e também saber o que pensam os outros e não desprezar a opinião do vosso inimigo. Eita! O que seriam nossos inimigos? São aquelas pessoas que põem o dedinho na nossa cara. Esse cara é importantíssimo na nossa vida, porque ele tem a coragem de dizer a verdade que muitos não têm, e até mesmo ele tem a coragem que nós mesmos sabemos e não cobramos de nós. Então, esse cara nós temos que valorizar muito. Se eu tenho alguém na minha família, ou amigo, alguma coisa, opa, eu não posso me afastar desse cara. Esse cara é o meu termômetro. É ele que vai fazer eu me lapidar. É ele que vai fazer eu mudar minhas atitudes. Pô, ele é meu termômetro. Se ele está falando porque tem algo errado, deixa eu ver o que está acontecendo. Agora, se ninguém faz nada, não fala nada, então eu sou uma pessoa perfeita. E quem é perfeito? Desse mundo aqui?
Se eu fosse totalmente perfeito e todo evoluído, eu não precisava mais reencarnar. Como diz na escala espírita, né? Então, ó, faça o balanço de sua jornada moral, avaliando todas as atitudes, todas as ações, o que passou, passou. Vou partir daqui agora, vou fortalecer as minhas decisões aqui para frente, cuidados. Aquele que, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, examinar a sua consciência, a fim de arrancar de si mesmo as más tendências. Porque, às vezes, é aquilo lá, ela está adormecida dentro de nós. Só está precisando o quê? Uma oportunidade. E quando surge a oportunidade, já era. É igual falar, as coisas acontecem porque houve a oportunidade, ou houve a vibração para acontecer. Se não tivesse aquela vibração, não iria acontecer. Então, aqueles atos que eu fiz lá para trás, por quê? Ainda tinha, né, a minha vibração, a oportunidade, tudo eu dava. Agora não. Opa, eu estou mudando, eu mudei. Vou mudar. Construir vida nova. E é assim que nós precisamos fazer. Né? Aí tem, ó, muito dizem que o presente é positivo, que o futuro é incerto. O que vocês acham disso? Concorda comigo se é o seguinte, as minhas decisões agora não vão interferir no futuro? Seja aqui, não seja lá, tudo aquilo que nós vimos aqui para trás, não vai interferir no meu plano, também lá no plano espiritual? Tá? Então, por que ainda eu vivo, né, no mundo material e não olho para o mundo espiritual? Porque no mundo espiritual, né, como já os Espíritos nos trouxeram esses conhecimentos, de todas as nossas ações, é o que nós vamos viver. Sabemos da vida futura, das consequências dos nossos atos. Então, é aquilo, né? Conforme o meu ato, vai a consequência. Se eu der uma pancada na parede, vai fazer o barulho. Também não vai doer aqui na minha mão? Vai doer. É a consequência de tudo. Então, precisa ver o que eu estou fazendo. Vai ter uma ressonância. Vai ter uma vibração ali, ó. Ela vai voltar. Então, se alguém quer ali, fica no meu pé, e opa, essa pessoa está falando alguma coisa. E se eu fizer uma análise e ver que não tem nada a resolver, é picuinha dessa pessoa ali de ficar ali pá, comigo, opa, eu não posso entrar nessa vibração. Nem o momento. Porque não eu vou entrar nessa frequência. E aqui fala, ó, precisamos dos bens terrenos, mas não devemos viver só para eles. É aquilo que nós acabamos de falar, né? Então, nós precisamos para viver, para, né, nos proteger, tá certo? E aqui, ó, vamos lá. Esta vida é um... como é que é? Esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Veja que Deus nos criou e Ele nunca deixou uma porta fechada. Seja qual for a minha situação, sempre vai ter uma porta aberta para eu melhorar, para eu ser melhor.
Nunca, nada vai ficar fechado para mim. Certo? Solidariedade, que liga todas as existências de um ser, todos os seres de um mesmo mundo ou de outro mundo. Viva a fraternidade universal. Então, colocamos aqui até essa foto aí do filme, né? Star Wars, né? Que aqui tem diversos seres de outros planetas. Precisamos viver harmoniosamente. Por quê? Cada um está na sua evolução. Na sua evolução. E aí, existe isso. Justamente existe. Por quê? Senão esse cara aqui, ó, que falou assim, o meu reino não é deste mundo, o que ele quer dizer isso? Ó, existe reino mais evoluído. Eu vim trazer para vocês todas essas informações que posteriormente serão esclarecidas, e foi através do Espiritismo e essas comunicações com espíritos, né? Eles trouxeram todas essas informações que nós necessitamos e ter a certeza de tudo isso. E assim terminamos a aula de hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, temos alguns minutinhos aí. Beleza? Tudo bem? Ou eu falei demais, ou ninguém compreendeu, né? Tranquilo? Então, tá bom. Então, podemos encerrar? Então, vamos lá. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos agradecendo ao Pai por essa oportunidade. Estamos refletindo no nosso dia a dia, refletindo em cima dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas emoções. Que possamos, assim, Senhor, tomar a melhor decisão possível no nosso dia a dia, para que possamos trilhar esse caminho do amor, da paz e da felicidade. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus, e uma boa semana para todos vocês. Valeu. Obrigada. Tchau.